Semana da Consciência, hoje vamos falar de consciência, julgamento e seus desdobramentos. Bom dia, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã. Bom dia, vou aguardar a turma entrar aí, que hoje o papo tá bom, tá gostoso. Gente, que dia maravilhoso que é esse, que delícia. Hoje eu vou te contar, eu tô me sentindo assim, iluminada. Ai, que gostoso. Dia lindo, sol lindo, uma gratidão imensa de poder estar aqui com vocês. Agora cedo eu já fiz um atendimento com a energia do Touch Vibration. Gente, que coisa maravilhosa. Nossa, o dia já iluminou. Uma maravilha. Bom dia para quem está entrando. Hoje nós vamos falar de consciência, julgamentos e seus desdobramentos. Vamos trazer uma consciência maior aqui. Bom dia, querida Mari Vieira. Bom dia, querida. Gente, hoje o dia tá muito, eu diria assim, como o pessoal da Índia fala, hoje o dia tá muito auspicioso, muito auspicioso. Então, uma semana bem falado, né? Que dia 18, sábado, seria um dia extremamente auspicioso. E sábado agora, dia 18, fiz a primeira conexão monádica. Gente, nada é por acaso, né? O universo tá todo conectado. A gente é que acha que tá desconectado. É só conectar de novo. Tá tudo aí. Bom dia, Lúcia querida. Vamos falar de consciência, julgamentos e seus desdobramentos. Gente, um dos maiores, vamos falar assim, adoecimentos, né? Da nossa alma aqui nessa realidade foi a implantação desse sistema de julgamento, né? Da gente se auto-julgar, julgar o outro. Essa questão do julgamento é um negócio bem complexo, né? E de consequências bastante amplas, né? A consequência do julgamento, ela é muito ampla e a gente, no momento que nós saímos, aqui, olha aqui, será que tem um pelo aqui? Não é possível. Gente, não é possível. Eu entrar na live, começa. Aí, ó. Ai, todas as entidades, bom dia a todas as entidades, sejam bem-vindas, por favor, afastem-se e vamos assistir a live sem fazer cosquinha no meu nariz, por favor. Vocês já viram alguém que faz live dando bom dia para a entidade, pedindo para elas se afastarem e assistirem sem cutucar o nariz? Gente, só a Gigi mesmo, né? Só a Giselda mesmo. Não tem mais ninguém que faz uma coisa dessa. Ai, que gostoso, gente. Hoje eu tô assim, vibrando. E tenho sido surpreendida a todo momento, surpreendida de formas assim extremamente agradável, né, gente? É bom a gente ter umas surpresas bem agradáveis, que a gente julga agradável, né? Eu tenho sido muito surpreendida, tenho usado as ferramentas, tenho tido assim... Ai, gente, sabe aquela musiquinha que canta assim, eu tô voltando para casa? Sabe aquela música do... Quem que canta é o... Eu lembro dele, mas às vezes eu não sei falar o nome do artista. Pois vocês me ajudam. Que eu tô voltando para casa. Ai, gente, eu tô voltando para casa. Cada dia mais. E a casa, em primeiro lugar, né? Aqui onde nós estamos, a casa é aqui dentro. É a casa aqui dentro, ó. Cada dia eu tô voltando mais para casa. E a sensação, né? De quando essa experiência terminar, porque um dia ela acaba para todos nós, né? Para todo mundo, cada dia num momento, né? Então, o dia que essa experiência terminar, eu tô voltando para casa. Estou voltando para casa. Assim eu escolho, viu?
Estou voltando para casa. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está entrando. E eu tenho sido surpreendida de uma forma muito, 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 muito grandiosa, muito gostosa, né? Agora cedo eu estava aplicando um Touch Vibration numa querida, cliente minha muito querida. Gente, foi uma coisa tão bonita, tão grandiosa. Ai, que sessão, viu? Poxa vida. Abriu uma energia tão maravilhosa, tão maravilhosa. Sempre abre, né? Mas tem dias que parece que a coisa é mais especial, né? Hoje eu recebi cedo uma conversa no WhatsApp com uma pessoa hiper mega queridíssima. É um amigo que eu tenho, né? A gente acha que na vida a gente não encontra pessoas. Nossa, a gente encontra, viu? E não são tão raras assim, não. Isso tudo é crença nossa. Tem muita gente bacana nesse mundo, nesse Brasil, né? E aí o meu querido amigo terapeuta Arthur Tomás, ele me manda um comentário e tal, né? E esse comentário me gerou assim, eu tinha acabado de aplicar o touch e eu acho que eu tava inspirada. Aí eu mandei uma resposta, uma conversa ali com ele. Gente, foi tão inspiradora essa conversa, essa mensagem que ele me mandou me inspirou. Falei, olha aqui o assunto da live gerou, né? Não foi exatamente isso que ele falou, mas aquela conversa toda trouxe uma inspiração, né? Aí eu fiquei muito inspirada, né? E aí eu já sapequei um vermelho aqui, ó, olha só, já entrei ornada no vermelho. Falei, hoje eu vou entrar que nem, ó, luzinha, piscando. Gente, nós somos seres grandiosos. Vocês não tenham dúvida disso. Busquem isso, essa verdade dentro de vocês. Nós somos seres grandiosos. Nós somos deuses esquecidos de nós mesmos. Nós nos esquecemos. Nós estamos com a nossa consciência fragmentada. Perdemos toda a nossa lembrança, né? A memória. Essa experiência aqui, ela está formatada de tal forma que a gente não tem a memória de si nem de nada que já passou. E de quem nós somos. A nossa identidade foi subtraída, né? De nós. Vamos dizer que seja um teste. Cada um interpreta de uma forma. Ó, vai passar um teste ali. Então tem que tirar a memória. Que se a pessoa lembra quem ela é, né? Ela vai repetir mais do mesmo. Ou ser sempre a mesma coisa. Bom dia, Lorene querida. Que delícia. A Marli também tá aqui. Sabrina. Só gente linda. Ah, bom dia. Que saudade. Ah, você vai maratonar as lives no fim de semana? Que bom. Maratona mesmo, Lorene. Maratona mesmo que tá derramando. Eu vou falar com você, eu tô inspirada. Hoje eu tô com inspiração toda. Tornada no vermelho, Lorene. Olha só que loucura. E dá-lhe entidade, cutucando o narizinho da Gigi. Então é isso. Então, meus amores, nós somos deuses esquecidos de nós mesmos. A gente perdeu essa conexão. Sábado passado, eu fiz a primeira conexão monádica. Gente, não tem jeito. As consequências são muito claras e marcantes. Foi sábado. Gente, só surpresas grandiosas. Mas a gente acha que, o que é uma surpresa grandiosa? Algo assim, vou cair um prêmio da Mega Sena na minha cabeça. Pode até ser, mas não necessariamente isso.
São aqueles reencontros de velhos amigos, ou encontros com novos amigos, aquela coisa gostosa, aquele você no seu dia a dia. No dia a dia. É hora depois de hora, é frame depois de frame, cada imagem. Você honrando o ser grandioso que você é, você sendo grata ao universo inteiro, a essa hiperconsciência que muitos gostam de personificar e chamar de Deus, só que um Deus personificado, né, que tem uma opinião, uma posição, um julgamento, que é totalmente humano, né? A gente humanizamos, né, a consciência universal. Cada um faz do jeito que escolhe fazer. Eu não personalizo, eu chamo, é o universo, vamos no universo aí, que eu, qualquer seita, qualquer princípio, doutrina, gente, a pessoa escolhe o que ela sente dentro dela, aquilo que dá prazer a ela. Tá tudo certo, tudo certo. Mas eu já universalizei. Eu já tô na pegada universal, né? Esse é o meu ponto de vista. Não tem que impor isso pra ninguém, cada um faz o que quer, né? Mas esse Deus personalizado, né? Não me preenche, não fala dentro do meu coração. Ah, obrigada, querida. Gostou do vermelho? Aí, nossa, eu tô tão inspirada. Falei, hoje eu vou sapecar o vermelho. Sapequei vermelho, brinco vermelho. Olha só, brinco novo. Gostaram? Ai, gente, que gostoso. E aí, o Arthur trouxe né? Ele mandou uma mensagem muito legal. E aí eu dei uma resposta para ele. E aquilo me inspirou. E eu falei, gente, eu vou falar disso. São pequenas coisas, mas são coisas muito grandiosas. A gente restaurar, procurar voltar para casa, voltar para dentro de si e achar as respostas dentro do seu saber interno, a sua sabedoria. E a relação nossa com o julgamento. Esse hábito é um hábito recorrente, é um vício, né? Que a gente adquiriu desde que tem a idade, porque nós aprendemos com o meio normal, né? Então esses julgamentos vêm passando de geração em geração. E a impressão que dá é que os julgamentos estão se refinando muito, né? São julgamentos muito refinados, muito diretos também. Quando às vezes não são muito explícitos e diretos, nós temos uns julgamentos refinados, né? De nós mesmos e dos outros. E o julgamento, ele te leva às vezes assim, às vezes não sempre, para um espaço de pouca consciência, né? Porque a gente projeta. Muitas das vezes nós estamos projetando algo interno nosso que não está resolvido, está lá no inconsciente, escondidinho, guardadinho. E a gente vê no outro. Quando a gente vê no outro, é porque aquilo está dentro da gente. E quando a gente aponta para o outro, tá, né? Os 3 dedinhos estão aqui, você apontou, né? Para o outro, os 3 dedinhos estão apontando para a gente, né? A gente fica projetando no outro aquilo que a gente não quer ver dentro da gente. E julgamento, a gente acha, e olha, ainda tem uma pegada. O julgamento, a gente acha que é só... Não, isso é impressionante. A gente acredita que julgamento é só aquilo de negativo que eu penso do outro. Aí eu fiz um julgamento. Mas se eu elogiar muito e também achar... Tá valendo. Isso, é difícil falar disso, sabe? Porque a gente tem um conceito muito, um ponto de vista muito fixo, muito enraizado dentro de nós do que seja julgamento. A gente acha que é só o negativo.
Gratidão, gratidão. Ô, querida Mércia, Belo Horizonte. A Josiane também tá falando de Sabará, né? Você tá em Sabará, Josiane? Do lado de Belo Horizonte, Sabará. Gente, eu adoro essa palavra. Eu acho o nome dessa cidade a coisa onde você vai, onde você mora. Sabará. Olha, gente, Sabará. Ah, depois nós vê alguém aí, consulta aí, me fala qual que é o significado da palavra Sabará. Com certeza é indígena, né? Me fala aí o que que é. Ai, que delícia, Josiane. Cidadezinha mais gostosa. Então, é coladinho em Belo Horizonte, Sabará. Uma delícia. Grande BH, Sabará. Pesquisa aí o significado de Sabará, me escreve aí que é muito legal, para não ter que fazer isso aqui com outro telefone, senão vai ficar monótono para vocês. Me fala aí. Então, meus amores, o julgamento a gente acha que é só aquilo que a gente projeta de negativo. Mas também todo julgamento, que vocês têm que entender o seguinte, ele cria uma carga no nosso campo energético, nosso campo causal, energético, mental. É lógico que se eu falo, poxa vida, como a Josiane tá linda hoje, tá radiante. Uma percepção, né? Puxa vida, a Josiane hoje ela tá triste, ela tá para baixo. Você tomou consciência do estado em que a Josiane está, por exemplo. Isso não tem peso. Tem peso? Tem carga? Não. Mas se você projeta, o que é o julgamento? Ah, não, mas não tô aguentando. Josiane tá chata hoje, tá nervosa. Ih, meu pai, sabe? Você gera uma conexão, uma carga energética no campo da pessoa. E essa carga energética é muito interessante. O universo é muito sábio. Como é uma unidade, tá tudo conectado, ligadinho. O que acontece? Quando eu emito um julgamento a respeito da pessoa, com essa carga mental, existe sempre normalmente uma acusação dentro daquilo, ou então tem se eu tô elogiando, ou se eu fico incomodada porque a outra pessoa tá brilhando muito, sabe? Aí são várias nuances, entra um pouco na inveja, né, naquela, sabe, aquele mal-estar do outro, porque a minha autoestima tá baixa e o outro tá melhor, aquelas coisas. Tô falando assim, eu gosto de falar disso num nível de simplicidade, sabe? E nem tenho conhecimento acadêmico para ficar falando e complicando sobre isso. Isso é simples. Eu gosto do simples. Então, eu crio uma carga energética. E quando o universo, como ele tem essa unidade, eu crio essa carga energética e essa carga energética ela fica linkada no meu campo. Eu crio um julgamento, pedra reluzente, nossa, que coisa linda, Josiane. Sabará, gente, a cidade de Sabará, onde a Josiane mora, é Grande BH. Olha que significado lindo, pedra reluzente, nossa. Ei, Josiane, você mora na pedra reluzente, parabéns, hein? Tá brilhando mesmo, que gostoso. Muito legal. Então, o que acontece? Quando eu emito esse julgamento, eu crio uma carga energética no campo do outro e eu fico linkada no campo do outro. A nível de forças invisíveis, eu atraio, né, entidades. Não só entidades desencarnadas, entidades no geral, formas pensamentos, são entidades, né? Tudo que tem uma definição, que tem uma consciência em si no plano dela, é uma entidade para nós. Quando eu falo entidade, é geral.
E as coisas também materiais que não vivas têm consciência. Tanto é que uma das minhas habilidades é comunicar com as consciências. É do carro, é da casa, é dos objetos, seja lá do que for. E grande parte de vocês, grande parte, tem essa habilidade e nem tem consciência disso. Pois é, você também não sabia, Josiane? Menina, me veio aqui agora, eu falei, procura saber o significado. Que eu sempre achei lindo esse nome. Eu sempre falo Sabará. Menina, sempre que alguém fala da cidade, fala a palavra Sabará, dá um negócio assim em mim, pedra reluzente. Olha só. Olha só. Reluz. Chama a minha atenção esse nome. Que legal. Você vê que a consciência da cidade, né? Ela tem um aspecto da criação do nome dela, do significado do nome. Olha que legal. Gente, tudo tem consciência, a gente não quer prestar atenção. Né, Josiane? Você morava aí agora que você... Olha só, quanto tempo você mora aí, né? Agora que fala, poxa, qual que é o significado? Você mora na Pedra Reluzente, você nasceu, não sei se você nasceu aí, né? Mas você mora na Pedra Reluzente. Se for codificar a cidade, né? Lá com as estrelas, lá com nossa, fazer um estudo aí, você já pensou? Que lugar iluminado? Energia boa, isso aí. Cidade do Ouro também. Olha, Cidade do Ouro, Pedra Reluzente é ouro, né? Cidade do Ouro, gente, que maravilha. Então, o que acontece? A gente projeta o julgamento, aponta, projeta o que não está resolvido aqui, vai para lá, para o outro, né? Eu jogo para fora o recurso, né? Você joga no outro, o que você não quer ver em você, e fica lá, falando, julgando, né? Falando mal, ou às vezes falando bem, assim, com aquele desdém, né? Fica incomodado. Observa a fisionomia, o rosto, a expressão das pessoas quando você fala algo para elas. Observa. Porque por mais que a pessoa seja... Porque o interessante é você fazer a leitura energética, mas observa também a fisionomia. Quando você fala algo para uma pessoa, conta alguma coisa grandiosa que está acontecendo com você, observa a fisionomia da pessoa. Se a pessoa ela já está madura, ela já está consciente, ela está apta a receber o que é grandioso em você. Receber, acolher e falar, nossa, que maravilha. Entende? Eu vou ter que ouvir um áudio aqui que eu tô achando que pode ser alguma coisa muito séria. Peraí, só um pouquinho. Séria no sentido de que pode ter alguém querendo... Ah, tá. Então tá tranquilo. Achei que a pessoa podia estar vindo aqui para resolver uma parada. Então, meus amores, é o seguinte. A gente tem que começar a perceber o que a gente tá apontando no outro, o que aquilo dentro da gente significa, procurar achar, né, no inconsciente, liberar isso. O estado vibratório, energético vibratório, como que nós estamos vibrando. Se está vibrando na acusação, né, naquela coisa de ficar julgando, falando mal do outro, e blá blá blá, e acusando, e sendo vítima de tudo, de todos, e blá blá blá. Gente, para quem já escolhe expandir, não, eu escolho expandir minha consciência, eu quero dizer, e o que você está falando? Você tem consciência do que você está falando? Do que você está criando? Qual que é o campo que você está linkando lá no outro, né?
Então, isso aí é uma conversa que a gente tem que estar sempre tendo com a gente mesmo. Eu tô julgando muito? Universo, esfrega na minha cara, põe um alarme. Põe um alarme. O alarme da consciência. Quando você começa a expandir consciência mais, se dedicar e tudo, de verdade, é um alarme, porque aí quando vem aquela conversa, fala assim, pi, 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 você sente, você fala assim, não tá cabendo, não tá cabendo você interagir com aquela conversa ou responder, se alinhar ou não. O peso é o mesmo. Ah, eu concordo ou discordo. Por isso que a gente tem uma ferramenta muito interessante do Access Consciousness, que é quando a pessoa está falando algo, você dizer isso é só um ponto de vista. Você reconhecer que aquilo é só um ponto de vista. Ah, interessante, eu também às vezes, olha, eu tenho esse ponto de vista. É só um ponto de vista. E você tira a relevância, a carga, entende? Você tira a carga energética daquele julgamento, aquele peso. Lógico que você não vai ficar falando isso pra pessoa que... Gente, as pessoas usam ferramentas como armas, não é pra usar como arma contra ninguém. Você tá conversando com a pessoa vira pra você e fala assim, é interessante ponto de vista. Gente, por favor, coisa mais chata que tem no mundo é isso. E a gente se pega, né? No início lá, eu brinco que lá no início da carreira, da nossa carreira de seres mais conscientes, quando a gente começa, que a gente escolhe, né, expandir consciência, a gente tem essa bobagem, fala assim, interessante ponto de vista. Ah, não, por favor. Não precisa falar, deixa o outro falar. Dá espaço, a pessoa quer vomitar, né, que ela tem dentro, deixa. Só assiste. Isso é Por que você atraiu aquela conversa e tudo? Não, o que tem aqui que eu posso, né, liberar dentro de mim e tudo? O quanto que eu tô doido pra entrar, pular assim de cabeça nessa piscina do julgamento? Como que eu tô assim, ai, que vontade de entrar aí, né? Me lambuzar toda. É lambuzar mesmo, porque você acaba linkando. E aí as pessoas, nós ficamos com o nosso campo muito pesado de energias, né? De julgamento e tudo. E essas energias, entidades, seres que a gente vai atraindo por conta disso, tem um peso. É uma geleia, é uma geleca, sabe? Assim, é como se fosse assim, sabe algo gelatinoso que escorre? Gelatinoso que escorre literalmente. Isso escorre. E aí a gente vai ficando pesado. A gente vai ficando muito pesado com esses julgamentos que a gente vai emitindo. E aí você fala assim, mas Giselda, e quando vem aquele julgamento assim, que chega até bater na gente, fazer que a gente dá até aquela, né, se perde um pouco no meio daquilo. Gente, para quem tá entrando, eu tô falando sobre, dentro da Semana da Consciência, eu tô falando de julgamentos, né, e seus desdobramentos. A gente tá falando um pouco sobre julgamento, que é muito importante. Então, quando a pessoa ela emite um julgamento sobre nós, sabe por que a gente se sente mal? Aí tem aquela conversa. Não, porque a inveja bate, porque a inveja gruda, que é a pior coisa do mundo. E aí fica, né, essa... fizeram assim, né? Desse sentimento... né, dessa falha de caráter, dificuldade das pessoas, todos nós, algo muito grandioso. E aí ficou todo mundo submetido e tem uma crença que todos nós, se a gente não compartilha mais, 99,9% das pessoas compartilham. Porque a inveja é terrível, porque entra e faz. É lógico que você puder evitar. Uma pessoa que só tá nessa vibração com relação a você, você vai querer escolher ficar perto de uma pessoa? Né? Ou ficar conectada?
com esse tipo de energia? Lógico que não. Não, de jeito nenhum. Mas às vezes é inevitável. Porque às vezes é um membro da sua família que está aqui coladinho em você. Que a ligação de sangue, né, familiar é muito presente. E por mais que você, né, tem hora que você tem que conviver, estar próximo, né? Aí começam os dramas familiares, que são grandes professores, são grandes exercícios, né? É fácil? Não, é desafiador mesmo, é desafiador, mas faz parte, né, do pacote dos personagens e da peça que você veio atuar nela. A Lili, acho que as religiões incutiram uma crença de que o diabo que é culpado dos nossos problemas, tirando a nossa autorresponsabilidade. Muito interessante. Obrigada pela participação, Lili. Né? Interessante, é bem... a gente projeta a culpa, né? Já fico limpinho, mas é o diabo que veio e tal. Aí esse diabo saiu de onde, né? Quem que criou esse diabo? Quem? Né? E a gente vai dando vida a tudo isso. E essas formas, pensamentos, esses seres, né, essas entidades vão criando força, domínio, controle, porque a gente mesmo entrega o controle para eles, né? Então, vocês imaginem, deixa eu molhar a palavra. Vocês imaginem, vou dar um exemplo meu aqui. Quando eu tô atendendo, fazendo a apometria da pessoa, apometria quântica, e eu fico de frente, assim, vem, né, até mim, chega uma comunicação, um ser bastante peculiar, interessante. Depois que eu comecei a chamar as coisas de interessante, aí eu achei, é uma palavra tão leve, né? Eu não qualifico algo. Porque agora tem coisa que é pesada mesmo, é terrível mesmo, mas é interessante. Eu olho e falo, é interessante. Para não entrar no julgamento daquilo, eu tenho consciência. Quando a gente, óbvio, tô com o campo aberto, aí abre aquela situação, eu assisto sem me envolver. Isso é um treinamento dia a dia, momento a momento, né? Eu não vou me envolver. E às vezes existe uma perda energética ainda, não tem jeito, né? São contatos assim e a gente entra num contato que realmente, né? As polaridades, as energias, elas ainda em algum nível há uma troca, né? Há às vezes até uma perda energética e tudo. Nós ainda estamos humanos, né? Numa experiência e cada dia a gente vai procurando se desidentificar. Assiste a cena, olha para o ser e não se identifica. Não julga. Essa é que é a pegada. Durante esses anos todos eu fui desenvolvendo com as ferramentas, né? Porque no início, gente, lá no início e tudo, nossa, tinha sessão que eu ia pra cama. Eu ficava, né? Mulambo. E aí eu fui falando, não, isso aqui tem que ter um jeito, né? De lidar com isso sem ficar assim. E aí o que foi acontecendo ao longo do tempo? Isso é um processo muito profundo, muito grande que eu fui vivendo e que aí se fala assim, por que você não parou de fazer? Eu tentei a vida inteira não me envolver com esse tipo de trabalho, mas não teve, gente, não teve jeito, vocês não têm noção. E aí, quando eu estou diante de uma situação de um ser na apometria, primeira coisa, não julgar.
Porque na hora que eu julgo, quando eu julgo, o que que eu digo? Esse ser é ruim, é isso, é aquilo. E tem também o julgamento de que ele é muito grandioso, ele é maior do que eu e ele vai que nem um bicho-papão me... No início, gente, quando a gente está começando esse tipo de tratamento, quando algumas pessoas, né, que já tem assim uma bagagem, um preparo, começa a abrir esse tipo de trabalho no campo dela, né? O que que acontece? Dá um negócio que chama cagaço. Vocês conhecem a palavra? Dá um cagaço. Dá, ixi, se dá. E aí o que acontecia? Eu olhava e eu fui trabalhando aquilo. E eu fui entendendo, lá nas forças invisíveis eu ensino pros alunos, durante o curso, muito claramente. Né? Primeiro se empoderar, a forma de tomar posse de si, do seu ser grandioso. E não fazer do outro maior do que você. Então, quando a gente só consegue fazer isso isento de julgamento. Quando eu estou com um ser muito interessante na minha frente, que é o próprio, vamos brincar assim, que é um bicho-papão, e eu começo a julgá-lo internamente, sabe? Eu jogo essa energia de julgamento. Ai, gente, fica ruim, hein? A coisa não fica boa. Vai por mim, não fica nada bom. E quando a gente vai acessando essas frequências, né? Em oitavas, não adianta, oitavas superiores, essas frequências mais interessantes, que a gente consegue ir tomando uma certa distância da Matrix, né? Do que acontece, e que a gente consegue ser mais só observador. Isso tudo é um processo que não é da noite pro dia, você tem que treinar, lembra? Você não vai pra academia muscular, pro seu corpo ficar lindo, maravilhoso, sarado, você vai malhar sua consciência. E isso é o tempo todo, com as pequenas coisas, você tá lavando uma louça, você tá fazendo uma comida, você tá fazendo qualquer coisa, dirigindo, malhando a consciência, usando ferramentas. E na medida que eu conseguir entrar no espaço, ficar no espaço de não julgamento, que isso é um exercício, e aí quanto mais você entra nesse espaço, mais você fica consciente de quando você está julgando. Aí fica muito claro para você, nossa, eu estou julgando aqui. Não escolho mais julgar, pronto. Aí a gente volta. Gente, quantas vezes no dia eu volto o filme, eu entro com julgamento, falo, epa, vão rebobinar, volta aqui. Aí eu entro com não julgamento. A mesma situação, a mesma pessoa, a mesma coisa. Eu falo, epa, sabe? É uma forma da gente se ressignificar, reavaliar. Julgamento vem o tempo todo. Aí a gente volta e fala, peraí. Né? Agora, ter consciência daquilo, não tem problema nenhum. Você vai ter consciência, né, que você tem essa... Olha, eu tenho... Isso aqui é um desafio para mim, eu tenho consciência. Tem gente que fala assim, eu sou formiguinha, né? Eu como muito doce e tal. O desafio da pessoa desapegar, abrir mão do vício do açúcar, né? Por exemplo. Então, se você ter consciência, tudo bem. Agora, você ficar se acusando e julgando e apontando o dedo pro outro é complicado. Eu tenho me corrigido muito ao longo dos tempos, né? Aí, às vezes, eu vejo, assim, a palavra fere, né? E eu sempre falando coisas, né? Eu vim de uma família, assim, né? E meu pai era bem xurecão, assim, ele falava muito. E aí eu vejo assim, eu falo, papai querido, te amo tanto. Aprendi isso com você, mas agora eu vou transformar isso. Eu não vou ficar falando assim. Eu vou fazer ter mais consciência do que tá saindo daqui. E para quem gosta da palavra aqui, né? Vou abençoar essa pessoa, vou trazer uma energia boa para ela. O que é abençoar? Uma benção. O que é uma benção? Da onde que vem essa benção? Uma energia boa.
né? Desse ser grandioso, desse Deus que existe em você, vão abençoar. E aí você vai ficando num estado, sabe aquele estado que eles falam, né? Que falam que você tem que tornar uma criança? Sabe quando a gente vê aquela criança inocente, sem aquela maldade, que ela... Você já viu como é que a criança conversa com as pessoas? Ela não tem ponto de vista se você... se aquela pessoa é difícil, é chata, é feia, é bonita, é perversa, sei lá o quê. Ela chega pra pessoa e fala com a maior amor e inocência do mundo. E a gente fica olhando aquilo. E a gente vai ficando um pouquinho assim... aprendendo a entrar nesse espaço de estar diante de seres muito interessantes, sem ter que criar, porque eu preciso de uma proteção, criar uma barreira que não. E aí eu comecei a perceber claramente eu ficava buscando clareza, sabedoria, o ponto de equilíbrio energético para estar diante dessas situações durante o meu atendimento. Isso foi uma busca, tem sido uma busca constante e muito intensa. Nos últimos anos foi o que mais me fez crescer como terapeuta. Foi o que mais me fez trazer o meu empoderamento, mas não o meu empoderamento só de falar, de ser grandiosa e às vezes ter que subjugar o outro. Mas aí eu entendi na prática o que é você expressar a sua verdade, a sua grandeza, sua potência interior. E aí eu comecei a trazer isso energeticamente para o atendimento. Então, quando se apresentam criaturas, seres muito interessantes para mim, às vezes eu fico em silêncio olhando para eles, eu nem falo, eu nem facilito, sabe? Trago assim uma ferramenta, né? Verbal, uma comunicação. Muitas vezes, dependendo, quanto mais interessante é o ser, mais eu vibro diante, né? Naquele momento, diante dele, a verdade, a grandeza, a plenitude do meu ser, a verdade. É como se eu trouxesse a minha estrela, a minha estrela, vamos falar assim. Eu tenho falado muito dessa estrela para as pessoas. Essa estrela que está dentro do meu peito. Eu trago isso. Eu trago isso para aquele momento. Eu puxo isso de dentro de mim, simplesmente olho para a pessoa, para o ser. E não falo nada. Simplesmente fico emanando essa verdade, sem querer agredir. Não é assim, vou mandar uma luz em você. Não é arma. É simplesmente vibrar dentro o que é. E essa é a única proteção que a gente pode ter. É você emanar a sua verdade, a sua grandeza, a sua potência, essa estrela que existe no seu peito, e você emanar isso, mas em paz, harmonia e tranquilidade. Mas também dando limite, né? É uma conversa muito sutil, ela é totalmente energética. Isso é uma coisa que eu vou ensinar profundamente no curso da Forças Invisíveis Avançado. Gente, eu ontem falando 18 e 19 de junho, gente, acho que é 22 e 23, é um final de semana. A Gigi, vou te falar, tem hora que ela faz umas embaralhadas aí, vocês relevem. Relevem, tá bom? Gente, eu sempre tive problema com o tempo. Problema, assim, é um desafio. Eu sou uma pessoa muito atemporal. A dimensão, né, que eu experimento, eu tenho a sensação clara de que eu venho direto, né, do não tempo mesmo, né, porque essa que é a realidade, né. O reino quântico, ele é atemporal, né.
E eu tenho, assim, essa coisa de data, de ficar medindo tempo. Gente, desde que eu me entendo por gente, eu tenho pontualidade, eu tenho consciência, não, eu não sou daquelas, não tem um horário que eu vou marcar. Não, nesse ponto eu sou bem programadinha, eu funciono muito bem. Mas ficar com datas, tanto é que eu custei muito. Eu não conseguia, por exemplo, achar no tempo e no espaço. Vocês vão até rir de mim, mas eu não conseguia acatar a questão do aniversário das pessoas. Até hoje eu tenho uma dificuldade gigante de ficar me localizando. Agora é aniversário. Então, e aí eu já paguei muito mico e fui muito mal interpretada. Gente, que eu já fui mal interpretada. Eu já fui julgada por causa disso. Meus amores, dá um joinha aí, por favor. Seleni, quem nunca, né? Dá um joinha aí, por favor. E depois, na hora que terminar a live, eu quero comentário, por favor. Adoro comentário. Então, essa questão da data, vocês desculpam, né? Acho que é 22, 23 de junho. Eu vou fazer as forças invisíveis avançadas, que eu vou ensinar um bocado disso. Hoje eu tô dando uma aula, né, meus amores, aqui pra vocês. Então, assim, você vibrar a sua verdade, essa energia interna, diante de qualquer situação e tudo, o que acontece? Vamos falar assim de forma mental, mecanicamente falando, se você está de dentro para fora, emitindo uma energia, né, de empoderamento, de clareza, de consciência. O pessoal gosta de chamar isso de uma luz, né? O pessoal adora falar, porque é uma luz. Então, você está emitindo isso, está muito intenso de dentro para fora. Como é que uma entidade ou um ser, sei lá o que, consegue te atingir? Mandar ou entrar no seu campo? Fazer buraco? Entrar pelos buraquinhos que às vezes rola, né? Do seu campo energético. Fica um pouco difícil. Por quê? Aí o pessoal fala, não, você tá numa frequência vibratória, você tá numa oitava, né? Uma dimensão de vibração muito interessante. Você tá vibrando em alta velocidade e aí fica difícil mesmo. Vocês estão entendendo? Falando a mesma coisa de formas diferentes e tal, pra gente poder explorar um pouco melhor esse conhecimento, esse entendimento de uma forma assim definitiva, meus amores, porque o tal do julgamento destrói. Não, mas aquele partido político. Porque aquele ser. A gente tem consciência do que é aquele ser. A gente tem consciência do que é o jogo. Até certo ponto, uma pequena consciência de como que é o jogo do xadrez dos controladores. Mas você entrar nesse negócio de ficar se vitimizando e julgando e tudo. Porque o fulano vota no tal fulano. Gente, consciência, ela não tem lado. Tem lado nenhum. Eu falo, não sou de lado nenhum. Não tô em lado nenhum. Eu tô vibrando aqui, ó. Aqui, ó. A minha energia, a minha verdade. Tô cuidando da minha vida. Entende? Vou falar uma coisa aqui que é um balde na cara da gente, sabe? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Grande parte, né, da humanidade está enterrada, tá assim, não tem vida. Já se desligou, né? Essa desconexão com essa potência criadora, essa desconexão com essa centelha interna, ela está definindo muita coisa aqui. E são escolhas, né? Se a pessoa só tá preocupada, né, na materialidade da vida, na estética da vida, né? Essa vaidade extrema, essa coisa extremada,
que acontece? A gente vai se distanciando, se desconectando da essência, da alma. E aí, se eu só consigo me relacionar com pessoas que eu julgo que são lindas, bonitinhas, que estão assim, que tem tal condição social, papapá, você entende? Qual que é o exercício? Você tem uma empresa, você entra na empresa, tem uma pessoa limpando a sua empresa. Gente, você já pensou você ficar 3 dias dentro de uma empresa sem limpar nada? Tô falando empresa assim como um exemplo, depois vocês, né, faz outras comparações. Sem limpar o banheiro da empresa, sem ninguém limpar nada. Você já viu o nível de importância de uma pessoa dessa? Mas não, né? A gente entra nessas viagens. Isso no geral na vida, né? Isso eu tô dando um exemplo. Então o que acontece? Você entra na sua empresa, a pessoa tá limpando lá o seu escritório, sei lá, você, poxa, dá um cumprimento para essa pessoa, olha para essa pessoa com gratidão, por favor, e para de pichinchar o salário da pessoa, né? A pessoa está te prestando um serviço essencial, fenomenal. Aliás, um monte de gente sai do Brasil para ir para os outros países para fazer limpeza. Isso é fenomenal. Entende? Então, assim, a gente entra nos julgamentos, numas coisas e a gente começa, né? Olha, fui sair de uma coisa, já fui para outra. Mas, sabe, é muito... As pessoas falam assim, ah, não, porque a pessoa é pobre. Gente, a pobreza de alma interna é muito, né? É terrível. Aí a gente brincando, né? Assim, ah, você relaciona, não quero me relacionar com uma pessoa pobre e tal. A questão não é a pobreza material, é a pobreza de espírito interna dela. Porque aquela que é grandiosa, quando ela aprende as ferramentas, ela rapidinho faz assim, ó. Tanto é que tem casais, pessoas que se unem e ó, né? A coisa faz Shazam assim, Shazam, quem lembra desse desenho? Juntava os 2 anéis, faz Shazam, dá aquela luz, aquela grandeza na vida da pessoa, a pessoa fica rica, fica super bem. Quantos casais se unem? E quantos casais se unem e despencam, né? Na escassez, porque tá mal resolvida. Então fica uma escassez grudadinha na outra e ela se multiplica. E aí, se a pessoa já tá mais bem trabalhada, se ela tem uma consciência maior, né, de prosperidade, ela tem abundância no campo dela e tudo, se junta as duas abundâncias, né, elas se multiplicam. Agora, não adianta, é inegável que quem expande e multiplica tudo isso é o feminino. O masculino planta a semente e o feminino gera a vida e expande aquilo. Isso aí é biológico, em toda a natureza, não adianta, isso aí é inegável. Então, quando eles estão desconstruindo esse papel, esses papéis, né? Eles estão desconstruindo tudo, né? Isso fique bem claro. Escolha, opção opção, né? Escolha, sexualidade é uma coisa. Agora, biologicamente não tem como fugir disso, porque sem o óvulo e sem o espermatozoide, né, cada um tem seu papel. Querer criar isso diferente é complicado. Entende? Então, nós precisamos parar com esse negócio de ficar julgando, botando dedo na ferida dos outros e achando que só o outro que tem. Antigamente, lá em Minas Gerais, né, a gente fala assim, é o sujo falando do mal lavado. Tem umas coisas assim que falam, né? Eu acho tão legal. Ah lá, o sujo falando do mal lavado.
O mal lavado falando do sujo, né? Assim, eu tô... Normalmente, quando eu tô jogando muita pedra no outro, né? Eu tô ali camuflando também. A gente vê muito esse tipo de relação em empresa, né? De família, que tem essa estratégia, né? Ai, joga bastante pedra no outro e aí eu me sinto muito bem porque, olha, o outro é terrível, a ela é horrível, ela é isso, né? Principalmente no aspecto feminino, porque é isso, que é aquilo, aquelas coisas, e as mulheres também falando dos homens. E acaba que eu me distraio todo mundo e eu fico toda bacaninha e jogando a pedra no outro, né? Julgando, apontando e tudo. Então, assim, eu tô trazendo essa live hoje pra gente criar mais sensibilidade, mais honestidade, né? Pra gente parar todo momento, procurar tomar mais consciência do que tá falando do outro, do que ele tá emitindo pro outro. Às vezes aquela pessoa tá na sua frente, você tem consciência que o que ela tá te falando não é exatamente aquilo que tá acontecendo. Você tem consciência. Né? Você olha para aquilo, mas sem agredir, sem acusar, sem nada, simplesmente você tem consciência. Então a gente vai criando uma possibilidade de um relacionamento, uma coisa mais consciente, e aí você vai fazendo suas escolhas. Assim, olha, né, tem essa pessoa aqui na minha vida, às vezes você vê a própria vida, o fluxo da vida, levando você para um caminho, essa pessoa está indo para o outro, que são cada um com as suas escolhas. E às vezes é que tem aquele apego, a pessoa quer pegar no outro, quer trazer de volta, quer grudar no outro, né? Ah, não, eu quero manter esse relacionamento. Aí vem a mente, tem aquelas coisas todas, né? Aquela cultura e tudo. E às vezes aquilo não tá mais vibrando, né? O seu campo não tá ali em harmonia vibratória com as escolhas que aquela pessoa tá fazendo. Com toda aquela escassez que a pessoa insiste em trazer à tona na vida dela, em viver. Ela nem percebe a escassez que ela tem interna. E às vezes você tá naquele exercício de estar vibrando, né? Você tá escolhendo ter mais prosperidade, abundância, receber o fluxo da vida, receber o que o universo tem para te entregar. E aí você começa a olhar para aquilo e falar, poxa, a vida não tá tão assim compatível, né? E vamos que vamos. Segue a sua vida, desapega, né? E abre espaço que uma pessoa que está vibrando melhor venha, vibrando de uma forma mais compatível com a sua, vamos dizer, não é melhor, mais compatível com a sua. Porque tudo que a gente cria comparação, né, a gente tem esse vício mental de criar comparação com tudo e com todos. Entende? Então, meus amores, quem não assistiu a live, assista novamente. O pessoal veio me perguntar já hoje se sábado agora vai ter alguma coisa. Eu falei, não, eu vou deixar todo mundo descansar e eu vou descansar também nesse sábado. No outro sábado que vem, no outro, nós vamos ter um Touch Vibration arretado. Eu não sei que dia que é, se alguém puder olhar no calendário aí pra Gigi, eu sempre tô pedindo colaboração, porque para mim não ter que ficar olhando aqui. Que eu nunca sei. Deixa eu ver assim se a minha agenda tá abrindo aqui, ó, tá marcada. Aqui, ó. Nossa, minha agenda tá aqui. Hoje são 23. Isso, ó. Dia 25 não vai ter nada. E aí nós vamos ter dia 1º de junho, Touch Vibration. Vou até anotar aqui, ó. Dia 1º de junho nós vamos fazer um Touch Vibration daqueles para abalar as estruturas. Que aí a gente dá uma descansada, todo mundo descansa. E no outro sábado nós vamos fazer um touch assim, uau! Como pode ser mais grandioso. Gente, esses tratamentos final de semana em grupo, nossa, tão maravilhosos, maravilhosos. O resultado é maravilhoso, eu tô adorando. Gente, a minha vida, uau! Por que acontece? Juntam uma turminha, né, aquilo
aquilo exponencializa. Muito, muito, muito. Nossa, é bom demais. E eu tô vendo a minha realidade se expandindo a cada dia, a cada momento. Vocês estão percebendo? Tem muita gente aqui que participa, né? Dos tratamentos em grupo. Me conta aí, tá? Meus amores, hoje é quinta-feira já. Voou, hein? Brincadeira, tem tanta coisa pra falar, gente. Nossa, cada dia tem muita coisa pra falar. Então, meus amores, olha. Dia 1º de junho, Touch Vibration, um grupo. E amanhã, sexta-feira, eu espero poder estar aqui com vocês às 8h08 da manhã pra gente pegar um outro assunto. Semana da Consciência, tá? Essa semana a gente tá expandindo consciência. Tô adorando o tema, né? Consciência e seus desdobramentos. Tô achando isso muito bacana. Eu acho que a gente pode, né, repetir isso futuramente, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Dia maravilhoso para vocês, tá? Sem julgamento. Presta atenção. Tô julgando? Diminui aí o volume do julgamento. Vai treinando aí, musculando a consciência. E depois que eu publicar a live, faz um comentário lá, por favor, tá bom? Beijo, gente.